Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11 do primeiro livro de Crônicas, mas como de costume aqui no nosso canal, antes de a gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube automaticamente entende que esse vídeo foi relevante para você e assim ele acaba sugerindo, indicando para muitas outras pessoas também, tá bom? Hoje também nós vamos ter a segunda ministração da série Prioridades na Evo, às 20 horas, tá? Nós estamos estudando sobre prioridades, estamos no primeiro mês do ano e é muito importante a gente estabelecer as nossas prioridades para que a gente venha alcançar um ano de sucesso. Então, se você quer entender a questão da prioridade à luz da Bíblia, esteja conosco hoje presencialmente às 20 horas para a segunda ministração da nossa série de janeiro, Prioridades, tá bom? Vamos lá, gente. 1 Crônicas, capítulo 11, é um capítulo de 47 versículos, tá? Nós vamos fazer a leitura na íntegra. No final do capítulo você vai observar que eu vou começar a citar um monte de nomes, que é a genealogia, né, então aqui desse capítulo, mas nós vamos fazer a leitura na íntegra para você entender, tá bom? Todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom e disse: somos sangues do teu sangue. Ou seja, o povo aqui estava fazendo uma aliança com Davi. No passado, mesmo quando Saul era rei, tu eras quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante ao Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus, os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não vai entrar aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi tinha dito: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso foi chamado da cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de Arrimo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Essa é a lista deles. Jazobeão, um Ecmonita, era chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodó e de Aió, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles tiveram sua posição no meio da plantação. Eles os defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes do pelotão dos 30 foram encontrar com Davi na rocha que é perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou um desejo: quem me dera trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteus, tiraram água daquela cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber e em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi, esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Só parando aqui para fazer um parêntese, é importante você entender, você vê que na perspectiva do autor, que possivelmente aqui seja Esdras, quando o povo está voltando da Babilônia, ele está contando a história, mas você percebe que a história é extremamente resumida. Então aqui fala da unção de Davi a rei, e essa parte do texto já representa o fim da vida de Davi. Davi já estava velho, cansado de dias, e aí 3 dos guerreiros valentes vão buscar água em Belém, de uma cisterna para Davi e tudo mais. Então, aqui é uma compilação, um resumão literal da história, né, de Davi, assim como foi no capítulo anterior de Saul. Então, é um resumo, um resumão, coisa rápida,
da história. Então a gente vê no mesmo capítulo a unção e no mesmo capítulo a gente já vê um fato do final da vida de Davi, tá? Então a gente precisa entender a perspectiva do livro, tá? Algumas pessoas têm me perguntado a respeito desse livro, por que no livro, nessa narrativa, não consta, por exemplo, quando nós fizemos a leitura do primeiro capítulo, né, que fala de Adão, mas não fala o nome dos filhos de Adão. Por que não consta? E eu expliquei que, na verdade, não consta, por quê? Porque isso aqui é um resumão na visão de Esdras. Então ele está trazendo ali, na perspectiva dele, no entendimento dele, uma coisa rápida. Ele está contando a história, né, recontando ali a história para o povo, para que o povo volte a se conectar com Deus. Então é por isso que nós estamos aqui num texto bíblico que vai mostrar na escritura, um resumão mesmo. Então essa é uma perspectiva, um grande resumo da história dos personagens bíblicos, tá? Vamos continuar e daqui a pouco eu volto a falando um pouquinho mais sobre isso. Abissai, o verso 20, o irmão de Joabe era chefe do batalhão dos 30, com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30, se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel. Também realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve. Desceu em uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia enfrentou ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que os 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros de Davi foram, aqui vai ter um monte de nome, tá? Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Zamote, de Haror, Relés de Pelon, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Russate, Ilai, de Aioi, Maharai, de Nefofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel, de Arbate, Asmavete, de Baarum, Eliaba, de Shaalbon, os filhos de Razem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sacar, de Arar, Elifai, filho de Ur, Efer, de Mequerate, Aias, de Pelon, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, e o amonita Zeleque, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Jeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias o Itita, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do grupo dos 30, Hanã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterate, Sama e Jeiel, filhos de Otão de Aroer, Gediel, filho de Sinri, seu irmão Joás de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai de Josavias, filhos de Eunão, Itman Moabita, e Eliel, Obed e Jaziel de Mezoba. Assim nós finalizamos a leitura do capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, tá? Agora vamos entender tudo isso aqui, gente, em nome de Jesus. Falei um monte de nome, parece muito confuso, mas aqui o autor de Crônicas vai destacar a genealogia no contexto do capítulo 11, né? Para estabelecer uma conexão entre o passado, o presente e o futuro para o povo de Israel, tá? Então a ideia aqui é registrar as famílias e as tribos. Então o autor aqui vai relembrar ao povo a importância de suas raízes e também da sua unidade como nação. Isso vai reforçar que todos tinham um papel no cumprimento do plano de Deus, desde os reis até os guerreiros. Então aqui está citando, né, a genealogia dos guerreiros de Davi. Ou seja, quando o autor aqui destaca a genealogia e essa conexão com os heróis do passado, ele está inspirando o povo na narrativa a confiar em Deus. Lembrando que Deus tem agido ao longo da história e vai continuar agindo na vida do povo. Então, Crônicas, capítulo 11, destaca 3 momentos principais na vida de Davi e dos seus guerreiros valentes. Eram assim chamados os guerreiros de Davi.
Primeiro vai narrar a unção de Davi, rei de Israel. Como eu te disse, tudo muito rápido porque é um resumão de tudo. Nós vimos, né, isso em 1 Samuel, 2 Samuel, nos livros dos reis de Israel. Então, a gente está aqui numa visão única de Esdras, narrando a história bíblica, trazendo o povo de volta à essência e conectando com Deus. Então, primeira parte do texto vai falar sobre a unção de Davi como rei. Todo Israel vai se reunir no Vale de Hebron para declarar Davi como rei da nação. Eles reconhecem que Davi já liderava Israel mesmo durante o reinado de Saul e ele é ungido conforme a profecia de Samuel. Depois da unção de Davi, vem a segunda parte do texto, que é a conquista de Jerusalém, que era conhecida como Jebus, ou seja, a terra dos Jebuseus. Antes de Jerusalém, Jebus. Então Davi e seus homens vão marchar contra os Jebuseus, né, que é em Jerusalém, conhecida como Jebus. Apesar do desafio dos Jebuseus, Davi conquista a fortaleza de Sião, que se torna a cidade de Davi. Joabe lidera o ataque, é nomeado comandante do exército de Davi. Davi ele vai crescer em poder porque o Senhor estava com ele. Depois da conquista de Jerusalém, o texto fala sobre os principais guerreiros de Davi e vai listar os guerreiros que apoiaram Davi e que ajudaram Davi a consolidar o seu reinado. Então fala de Jazobezão, que matou 300 homens numa batalha com uma lança na mão. Fala sobre Eleazar, que defendeu um campo de cevada contra os filisteus e obteve grande vitória com a ajuda do Senhor. Fala também acerca de 3 guerreiros que arriscam a sua vida para trazer água do poço de Belém, quando Davi já era velho. Expressa um desejo, né? Mas Davi não bebe daquela água, ele oferece ao Senhor em honra o sacrifício daqueles homens. Então, essa passagem vai mencionar os feitos de outros valentes de Davi, cita os nomes como Abissai, Benaia, vai falar sobre os 30 guerreiros valentes, um grupo ainda mais seleto dos valentes de Davi, tá? Então esse texto vai trazer literalmente ali, de forma resumida, a história desde a unção de Davi, até a questão ali da história também, né, de todos os guerreiros valentes de Davi, mas tudo de forma muito resumida, tá bom? E lição prática do nosso estudo de hoje. Gente, aqui a gente vê que Deus dá a vitória aos valentes de Davi através da obediência, da fidelidade, da coragem e da unidade. Ou seja, 1 Crônicas capítulo 11 vai nos ensinar que grandes conquistas só são possíveis quando literalmente nós obedecemos o chamado de Deus. Ou seja, quando a gente age com coragem, trabalha com unidade. Davi ele foi reconhecido como rei porque o povo viu nele a escolha de Deus. Ou seja, o povo reconhece que Davi era ungido de Deus. A sua determinação em conquistar Jerusalém mostra que os desafios exigem estratégia e ação muito firme, pulso firme. Além disso, os valentes de Davi aqui vão ilustrar a colaboração e a fidelidade. Ou seja, quando o sacrifício de Davi ao derramar a água demonstra humildade e reverência ao Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Os valentes corroboraram, né, com o ministério de Davi, com a vida de Davi, com o reinado de Davi. Davi treina esses homens. A história começa quando esses homens, sem nenhuma perspectiva de vida, encontram com Davi, com pau e pedra na mão, na caverna de Adulão. Deus havia prometido um grande exército para Davi e chega ali um monte de desocupados, homens que não tinham família, que não tinham o que fazer, e vem apoiar Davi. E Davi transforma esses homens comuns em homens especiais, em guerreiros valentes, cujos nomes, né, estão escritos no livro da vida, estão escritos na Bíblia, né? Então aqui surge também o Benaia, que vai nos ensinar que Deus capacita as pessoas para que nós possamos superar os maiores desafios da vida, mesmo em condições adversas. Então está mostrando realmente o que os valentes fizeram depois de serem treinados por Davi e também recebendo ali o poder e a autoridade de Deus. Então esse texto nos ensina que grandes conquistas só são possíveis quando nós somos obedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas, quando a gente age com coragem, quando a gente trabalha em unidade, tá? Então é um texto resumido, rápido, mas que nos traz uma lição muito importante, tá bom? Grandes conquistas só são possíveis quando nós somos obedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas. Também quando a gente aprende a agir com coragem, né? Esses valentes foram corajosos, trabalharam em equipe, trabalharam unidos em unidades, foram obedientes aos chamados,
corajosos, venceram e tiveram os seus nomes escritos na Bíblia. Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo do primeiro livro de Crônicas, concluído com sucesso. Agora eu quero te convidar mais uma vez a agitar as redes sociais, tirar um print da tela, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar tudo, curtir, comentar, compartilhar. Não se esqueça, hoje à noite, segunda ministração da série Prosperidade na EVO, você não pode ficar de fora e eu te espero aqui amanhã para mais evolução diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.